Com a autoclave ainda desligada, é necessário conferir se o ar comprimido está dentro da faixa ideal, entre 4 e 6 bar, o que corresponde à zona verde da tabela de pressão. Em seguida, deve-se verificar se os botões de emergência estão desativados. Após essa checagem, a máquina pode ser ligada normalmente. Ao iniciar, verifique se a tela touchscreen será ativada corretamente. Após a inicialização, a autoclave iniciará automaticamente o processo de aquecimento. Durante o primeiro aquecimento, a câmara externa começará com pressão 0 e aumentará progressivamente até atingir 2,5 kg. Quando essa pressão for alcançada, o material pode ser acomodado no cesto, sempre respeitando o limite de ocupação de até 70%, deixando 30% da área livre para garantir a circulação eficiente do vapor. É importante lembrar que, quando a autoclave possui apenas uma porta, o sistema apresentará uma única aba. Já nos modelos de barreira que possuem 2 portas, haverá uma segunda aba para controle de acesso, dividindo claramente a área suja da área limpa. Com o material já posicionado no cesto, basta pressionar a tecla Fechar para que a porta da autoclave se feche automaticamente. Verifique no painel se as portas estão devidamente fechadas, tanto do lado sujo quanto do lado limpo. Em autoclaves com apenas uma porta, será necessário verificar somente o lado sujo. Após essa verificação, clique na tecla Voltar e, em seguida, acesse a seção de ciclos. A seção de ciclos contém 8 programas pré-configurados: pacotes, luvas, líquidos, ball e dick, flash, termo sensível, instrumental, borracha e vidraria. Além desses, há 2 ciclos adicionais que podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente. Ao clicar na tecla Info, é possível visualizar todas as informações detalhadas do ciclo selecionado, como a pressão de vácuo, pressão de corte, número de pulsos, temperatura e tempo de esterilização, além da pressão e tempo de secagem. Todas essas informações estão disponíveis para todos os ciclos. Na aba Temp, é possível monitorar digitalmente a pressão tanto da câmara externa quanto da câmara interna. A temperatura 1 exibe a temperatura do duto principal da autoclave. Caso haja necessidade de um segundo termômetro, ele será adicionado como temperatura 2. No entanto, de fábrica, a autoclave vem equipada apenas com a temperatura 1. Para exemplificar, utilizaremos o ciclo Ball e Dick. Selecione o ciclo desejado no painel e pressione o botão Selecionar. Em seguida, será aberta uma aba chamada Lote, onde é possível inserir a identificação da carga que está sendo processada. Essa identificação pode ser inserida tanto em formato numérico quanto por escrito. Por exemplo, digite Carga 1. Após inserir o nome do lote, pressione a tecla Enter. O painel irá exibir a informação com o nome do lote registrado. Com o lote devidamente identificado, clique em Iniciar ciclo. Após o início do ciclo, a impressora imprimirá automaticamente todas as informações referentes ao processo. Após algum tempo, a autoclave realizará o primeiro pulso de pré-vácuo. No visor é possível acompanhar as leituras de temperatura e pressão. CI representa a câmara interna e CE representa a câmara externa. Durante esse processo, a temperatura na CI apresentará uma pressão negativa, característica da fase de pré-vácuo. Agora, a autoclave realizará a pressurização positiva do primeiro pulso do pré-vácuo. Após atingir essa pressão positiva, o equipamento iniciará o segundo pulso, retornando novamente para a pressão negativa. O número total de pulsos pode variar entre 3 e 4, conforme a programação do ciclo. Após o quarto pulso de vácuo, a autoclave entrará na fase de aquecimento da câmara interna. Durante essa etapa, acompanhe a leitura da temperatura, pois ela começará a subir até atingir 134 graus, conforme a programação do ciclo. Após atingir os 134 graus, a impressora terá registrado todas as leituras do processo. Em seguida, a autoclave entra na fase de homogeneização,
que consiste em estabilizar e distribuir uniformemente a temperatura por toda a câmara. Após essa equalização térmica, o equipamento avança automaticamente para a fase de esterilização. Na fase de esterilização, todos os parâmetros estão dentro dos padrões. A temperatura estável, a pressão interna e a pressão externa estão adequadas. O ar comprimido também se mantém dentro dos limites recomendados, com a câmara externa registrando 2,5 bar e a câmara interna com 2,2 bar. Após a fase de esterilização, inicia-se a etapa de descompressão, na qual ocorre o esvaziamento da câmara interna. É possível observar a redução da pressão tanto no visor digital quanto no manômetro analógico, indicando que a câmara está sendo despressurizada corretamente. Após a conclusão da descompressão, inicia-se a fase de secagem. Durante essa etapa, será aplicado um vácuo na câmara interna para realizar a sucção completa do vapor presente no interior da câmara. O tempo restante está se esgotando e agora a autoclave está concluindo o processo, realizando a fase de aeração, que consiste no retorno do ar para a câmara. Com o ciclo concluído, a impressora terá impresso todo o registro do processo. Ao final do tempo programado, a porta será aberta automaticamente. Se a autoclave possui apenas uma porta, será aberta a porta frontal. Se forem duas portas, será aberta a porta traseira. A porta traseira abrirá parcialmente para evitar que o vapor atinja o operador. Após essa abertura inicial, pressione a tecla Abre Porta para que ela seja completamente aberta. Somente então, o material estará pronto para ser retirado. Após a retirada do material, pressione a tecla Fechar Porta e aguarde o fechamento completo.